Here comes the Jennifer. I'm the lyrical gangster. Because the criminal, the area. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we monkey fly. Anyone press will hear the fire. What happened? Boa noite. Jair Bolsonaro está agora formalmente envolvido na trama que, de acordo com a Polícia Federal, se desenrolou na transição de 2022 para tentar subverter a ordem institucional e manter no poder o candidato derrotado na eleição. O ex-presidente é o nome mais vistoso entre os 37 indiciados pela PF nesta quinta-feira. A lista inclui um número inédito de militares, vários de alta patente. E os crimes apontados são golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, com penas que podem chegar a 28 anos de prisão. Você vai ver também o que disseram Bolsonaro sobre o indiciamento e Lula sobre a trama para matá-lo apontada pela PF. Depois de ouvir o ex-ajudante de ordens, Alexandre de Moraes decide manter o acordo de delação premiada. O que se sabe a respeito do míssil russo com capacidade de transportar ogivas nucleares que atingiu a Ucrânia nesta quinta-feira. Acusação de tráfico sexual derruba indicado por Donald Trump para comandar o Departamento de Justiça. E no Brasileirão, Internacional derrota o Vasco em sua quinta vitória seguida. Tudo isso e mais agora no JG. Começamos apresentando os principais indiciados entre os 37 que a Polícia Federal aponta como envolvidos em uma tentativa de golpe de Estado. No topo da lista está o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já tinha no indiciamentos nos inquéritos da fraude no cartão de vacina e das joias das Arábias. Destaque também para 4 ex-ministros do governo Bolsonaro, 3 deles general da reserva. Estamos falando de Walter Braga Neto, que ocupou as pastas da Defesa e da Casa Civil e foi vice na chapa derrotada em 2022. Augusto Heleno, que foi titular do Gabinete de Segurança Institucional. Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e outro ex-ministro da Defesa. E o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Vale lembrar que foi na casa dele que a PF encontrou a chamada minuta do golpe. A lista de indiciados inclui ainda assessores próximos do ex-presidente, como o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, hoje um delator premiado. E 2 políticos na lista, o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL, tentou sem sucesso se eleger prefeito do Rio de Janeiro, e o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, lembrando que o PL é o partido de Bolsonaro. Da alta patente militar, nós puxamos aqui o indiciamento do almirante da reserva Almir Garnier Santos, que comandava a Marinha. Além desses 9, tem ainda outros 28 personagens na lista de indiciados. Quem nos fala deles, de como se organizaram e dos crimes que a PF aponta é a Heloísa Torres, ao vivo de Brasília. Boa noite, Elô.
Oi, Renata, boa noite para você também, boa noite a todos. Esses nomes estão no relatório da Polícia Federal, que tem 884 páginas e que já está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Ele recebeu o documento no início da tarde de hoje. Esse relatório ainda está sob sigilo, mas a PF adiantou que os investigados foram indiciados por 3 crimes. Organização criminosa, com pena de 3 a 8 anos de prisão e multa, tentativa de golpe de Estado, pena de 4 a 12 anos de prisão e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de 4 a 8 anos de prisão. Juntos, esses crimes podem chegar a 28 anos de prisão. E como nós dissemos ontem, no caso desses 2 últimos crimes, segundo a lei, a tentativa já caracteriza crime consumado. O documento é resultado de 2 anos de investigação, analisando quebras de sigilo, material apreendido, documentos, depoimentos, além da recuperação de dados de celulares e computadores que tinham sido apagados por Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e que foi o que ajudou a polícia a concluir que houve uma tentativa de impedir a posse de Lula para manter Jair Bolsonaro no poder com um golpe de Estado. Agora vamos ver a lista com os outros indiciados. A lista tem militares de alta patente, os generais da reserva Estevão Teófilo de Oliveira e Laércio Virgílio, o general da ativa Nilton Diniz Rodrigues. Também traz assessores próximos do ex-presidente. Felipe Martins, que foi assessor internacional da presidência, o coronel da reserva Marcelo Câmara e Tércio Arnaud, investigado por integrar o chamado Gabinete do Ódio. Também fazem parte da lista os coronéis do Exército Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, Anderson Lima de Moura, Fabrício Moreira de Bastos e Bernardo Romão Correia Neto. Os coronéis da reserva Cleverson Ney Magalhães e Carlos Giovanni Delevate Passini. Os tenentes-coronéis Ronald Ferreira de Araújo Júnior e Guilherme Marques de Almeida. O tenente-coronel da reserva Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, o major da reserva Ângelo Martins de Nicole, o capitão reformado do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros e o subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues. O relatório também indicia 4 dos 5 presos na última terça-feira, depois que a Polícia Federal descobriu um plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. O general da reserva Mário Fernandes e os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e o policial federal Vladimir Matos Soares. E completam a lista o engenheiro Carlos César Moretson Rocha, o policial federal Marcelo Bormevete, o advogado Amauri Feres Saad, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva e os empresários Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho e Fernando Cerimedo. Segundo a Polícia Federal, os investigados se dividiam em 6 núcleos de trabalho. Esses grupos envolviam a mobilização nas mídias digitais, tinham um braço operacional, braço jurídico e aparato de inteligência. Vamos ver. Os núcleos eram o de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, responsável por produzir, divulgar e disseminar informações falsas sobre as eleições presidenciais de 2022. O responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, que escolhia alvos para ampliar os ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistiam às investidas golpistas. O núcleo jurídico, para a elaboração de minutas de decretos com argumentos que atendessem aos interesses golpistas. O operacional, de apoio às ações golpistas, que planejava e executava ações para manter as manifestações e acampamentos, além da mobilização, logística e financiamento dos kits pretos em Brasília, militares das Forças Especiais. O núcleo de inteligência paralela coletava dados e informações que pudessem ajudar a tomada de decisões sobre o golpe de Estado e monitorava os alvos, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin.
o núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas, encarregado de usar violência para anular adversários do golpe, com previsão de assassinato ou captura de Lula, Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes e opositores do golpe. Elô, espera só um pouquinho, tenho muito mais a ouvir de você. Mas agora a gente vai colocar na conversa a Júlia do Ailib, porque tem muita coisa a ser relembrada, muito fio para puxar, se a gente pretende entender o significado do dia de hoje dentro do conjunto de investigações que envolvem Bolsonaro. Júlia, boa noite para você, muitas saudades. Primeiro eu fui para a eleição americana, depois você foi para o G20. Faz muito tempo que a gente não faz jornal junto. Boa noite, Renata. Boa noite para você também. Júlia, eu acho que a gente pode começar pela origem do que veio dar nessa longa fila de indiciamentos, fila puxada pelo próprio Bolsonaro. Vamos lá, Renata, porque aconteceu tanta coisa, tanto acontecimento que a gente se perde um pouco, né? Da onde veio tudo isso? Lembra que em 2020, gente, teve uma manifestação lá no STF e aí abriram um inquérito, começaram a investigar atos antidemocráticos. Bom, esse inquérito foi indo, aí tinha envolvimento de gente tinha suspeita de envolvimento de gente com prerrogativa de foro. Quando a pessoa tem o foro privilegiado, se é deputado, senador, é julgado pelo STF, enfim. O Procurador-Geral da República, à época, que era Augusto Aras, falou, não tem nada, depois de um ano investigando, falou, não tem nada aqui, vamos arquivar. Alexandre de Moraes, a Justiça, na verdade, quando o Ministério Público, que é quem pode acusar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, fala para arquivar, a Justiça arquiva. Só que Alexandre de Moraes arquivou e abriu um outro, que chamava Milícias Digitais, porque naquela investigação ele entendeu, e a polícia entendeu, na verdade, que tinha elementos que mostravam uma ação no meio digital contra a democracia. Aí que nasce tudo, gente, esse da Milícia Digital, o inquérito em 2021. Bom, nesse inquérito das milícias digitais, Renata, tem um outro fato que acontece, que é quando o Bolsonaro aparece com um relatório que teria sido feito mostrando que um hacker conseguiu invadir o sistema da Justiça Eleitoral, nada relevante que tenha sido comprovado. Pois bem, quando ele vem com esse relatório, que era um relatório sigiloso, abre-se ali uma investigação e aí chega-se ao telefone de Mauro Cid. E aí, no telefone de Mauro Cid, acham coisas sobre a vacina, que depois tem uma investigação da CGU também, que acaba engrossando essa. Acha-se coisas sobre as joias, que já estavam vindo a público a informação pelo Estado de São Paulo, da apreensão do kit de joias lá em Guarulhos. Joias que Bolsonaro teria recebido como presidente e levado para si. Exato, as joias sauditas, bem lembrado, Renata, exatamente isso. E acha-se um monte de informação, depois, quando vem o 8 de janeiro e tudo mais, acha-se informações sobre isso também lá nos celulares dele. Então, essa investigação começa de uma maneira e ela vai ficando mais robusta, com relatórios parciais sobre a vacina, que seria uma maneira de Bolsonaro, se desse o golpe, aliás, fugindo de alguma coisa da justiça, no caso do golpe. Que é um dos indiciamentos dele. Dos indiciamentos, vacina, ficaria nos Estados Unidos, teria a carteira de vacina. 2, as joias financiariam a assistada dele nos Estados Unidos na fuga pela tentativa de golpe e o próprio golpe. E então, por isso, tudo isso se relaciona com a tentativa de golpe. E agora esse relatório final, que é o de hoje. Júlia, muito obrigada. A gente tem muito mais a te ouvir. Espera só um pouquinho que você já volta. Bom, agora a gente vai voltar a Brasília, porque entre os ineditismos dessa história está a quantidade de militares, vários de alta patente, indiciados por golpe de Estado. Isso não tem precedente mesmo numa história como a do Brasil, recheada de golpes militares. A gente vai chamar de volta a Heloísa Torres. Elô, é muita gente de farda e muita gente graúda envolvida. Olha só, Renata, dos 37 indiciados, 25 são militares ou ex-militares. A maior parte do Exército e de diversas patentes. Tem um oficial, um subtenente, 6 tenentes-coronéis, 7 coronéis, sendo um da reserva, 7 generais, sendo um da ativa, um almirante, ex-comandante da Marinha, e 2 militares reformados. Um desses militares reformados é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E nessa lista que eu citei também estão
4 ex-ministros do governo dele. E parte dos indiciados era do grupo conhecido como Kids Pretos, das Forças Especiais do Exército. Os militares que estavam envolvidos no plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. É o caso do general Mário Fernandes, apontado como mentor do plano. O general está preso desde terça-feira. E em 2022, o general, que era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, já falava em alternativas à sucessão presidencial. Então, acho que realmente nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade, mas principalmente para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma ajuda de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Que isso vai acontecer. Outro general central nessa história é Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Segundo a PF, no dia 12 de novembro daquele ano, militares discutiram na casa do general Braga Neto o plano de golpe e assassinato. 6 dias depois dessa reunião, lá na porta do Palácio da Alvorada, depois de conversar com Bolsonaro, Braga Neto fala com apoiadores do ex-presidente e diz que alguma coisa estava para acontecer. O presidente está bem, está recebendo a gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, vamos lá na frente, é só o que eu posso falar para vocês. Tem que dar um tempo, tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. O Exército declarou que não vai comentar as investigações, que o inquérito segue em sigilo e os motivos dos indiciamentos ainda são desconhecidos. É isso, Renata. Elô, muito obrigada, bom descanso para você. Bom, a Júlia está de volta, agora vai olhar para frente. Júlia, indiciamento é uma etapa, né? Isso. É a polícia defendendo, com base nos seus achados, que essas pessoas venham a responder na justiça por esses crimes que a polícia está apontando. Agora, daí até um desfecho, e tem vários desfechos possíveis, vai um longo caminho. Desenhe esse mapa para nós, por favor. Uma longa caminhada, Renata. Vamos lá, a gente preparou aqui uma tela para explicar para vocês o que acontece. Agora, como você dizia, relatório da PF, indiciamento. De onde vem essa expressão indiciamento? Indícios. Indícios de que a pessoa pode ter cometido algum crime. Então, a polícia está falando para a Justiça, que acompanha essa fase de investigação, olha, eu acho que tem indícios de crime aqui, tá, Justiça? O que a Justiça faz? Pega esse relatório, onde estão esses indícios, e manda para quem é o autor da ação penal, de uma eventual ação penal, que é a Procuradoria-Geral da República. No sistema brasileiro, é o Ministério Público, a Procuradoria, que é um braço do Ministério Público que atua junto ao STF, quem tem a competência de fazer acusação. Manda para a PGR, vai chegar na segunda-feira lá na PGR, o ministro vai passar o fim de semana vendo, vai para a PGR. Bom, a PGR com esse inquérito, com esse relatório, gente, da polícia, o que ela pode fazer? Pode arquivar, Renata, pode olhar e falar, não tem nada aqui, vou arquivar. Pode olhar e falar, tem coisa aqui, mas eu acho que precisa de mais prova. E pedir, inclusive, para a polícia atrás de mais provas que ela avaliar que precisa. Ou já pode partir, pegar mais provas e denunciar, ou já partir para a denúncia. Olhar o relatório e falar, nossa, isso daqui está muito bom, já tem um monte de indícios fortes, de provas, mais do que indícios, vamos fazer a denúncia. Oferece a denúncia para a Justiça, no caso, o Supremo Tribunal Federal, que é onde está o inquérito. Bom, a Justiça, a gente passa para a próxima página, pode olhar essa denúncia do Ministério Público e falar, olha, tem aqui algo bastante forte, vou abrir um processo contra essas pessoas. Ou a Justiça pode olhar e falar, olha, não tem nada aqui não vale a pena abrir um processo, vou arquivar. Lembrando que na denúncia da Procuradoria, pode ser que a Procuradoria denuncie os 37 que foram indiciados, pode falar não. Depois de analisar aqui, eu acho que são 20 só, 17, pode fazer, denunciar quem ela acha, ou até mais gente que tem prova contra. Bom, a STF aceita a denúncia, se aceitar a denúncia, gente, aí sim, aí
todo mundo que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República é réu. Aí sim tem uma ação penal aberta, que vai ouvir testemunha de novo, que vai abrir para acusação, que vai abrir para defesa, que vai abrir para alegação final. No final do processo, Renata, o julgamento. A partir daí que você pode dizer que a pessoa é condenada por um crime ou absolvida. Essas pessoas vão para o julgamento no STF, se houver a denúncia e se o STF aceitar a denúncia, e podem ser condenadas ou absolvidas, condenadas, de acordo com os crimes apontados pela PF, até 30 anos de prisão. Julieta, ficou tudo super claro. Eu te peço que espere só mais um pouquinho, porque você ainda tem um Mauro Cid no seu caminho. Daqui a pouquinho. Bom, nós temos uma série de manifestações de indiciados hoje pela PF e também de autoridades. Quem vai nos ajudar a fazer esses registros é a Beatriz Pataro, ao vivo de Brasília. Boa noite, Beatriz. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. A defesa de Braga Neto repudiou o que chamou de indevida difusão de informações relativas a inquéritos. Alexandre Ramagem afirmou que a Polícia Federal escolheu os alvos e depois produziu provas. Ramagem considera que não cabe ao ministro Alexandre de Moraes julgar o caso. José Eduardo de Oliveira e Silva afirmou que a nota da Polícia Federal com a lista de indiciados é um abuso dos responsáveis pela investigação, que quebra a determinação de Alexandre de Moraes de sigilo absoluto. A defesa de Alexandre Castilho Bittencourt da Silva disse que faltam provas substanciais, declarou o compromisso do cliente com o Estado Democrático de Direito e disse que Alexandre está certo da inocência. A defesa de Marcelo Costa Câmara e Tércio Arnaud afirmou que falta elemento concreto que os vincule às condutas investigadas e que o Ministério Público irá reconhecer a necessidade de investigações complementares. Paulo Figueiredo declarou que não esteve no Brasil em 2022 e que trabalha nos Estados Unidos, onde mora. A defesa de Ronald Ferreira de Araújo Júnior afirmou que ele não participou dos supostos crimes. A defesa de Almir Garnier afirmou que ele é inocente. O advogado de Felipe Martins, em nota, afirmou que considera risível e insustentável o indiciamento do seu cliente. Disseram que aguardam acesso ao inquérito às defesas de Guilherme Marques de Almeida, Amaury Saad e Anderson Torres. A Defensoria Pública afirmou que ainda não teve tempo de se inteirar das acusações contra Ailton Gonçalves Moraes Barros, Augusto Heleno, Valdemar Costa Neto e Laércio Virgílio não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com Anderson Lima de Moura, Ângelo Martins de Nicole, Bernardo Romão Correia Neto, Mário Fernandes, Nilton Diniz Rodrigues, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Carlos Giovanni Delevate Passini, Fabrício Moreira de Bastos, Fernando Cerimedo, Jean Carlos Gomes Rodrigues, Marcelo Bormevete, Rafael Martins de Oliveira e Vladimir Matos Soares. Não deram retorno ao nosso contato as defesas de Mauro Cid, Carlos César Rocha, Cleverson Ney Magalhães, Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, Hélio Ferreira Lima e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. E, Renata, hoje, numa cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula falou pela primeira vez sobre o plano de assassinato dele, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. A declaração foi antes da divulgação da lista dos indiciados. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. É esse país, companheiros, sem perseguição. É esse país sem o estímulo do ódio. É esse país sem o estímulo da desavença que a gente precisa construir.
Numa rede social, Jair Bolsonaro reproduziu trechos de uma entrevista ao site Metrópolis. Segundo Bolsonaro, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que a lei não diz, fecha aspas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. Disse que Bolsonaro respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. E pediu que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer a verdade à tona a verdade dos fatos. Renata. Muito obrigada, Beatriz. A gente vai voltar agora ao personagem que está na origem de muito do que a Polícia Federal descobriu. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, atual delator premiado do esquema. E foram justamente dúvidas quanto ao que Cid contou e deixou de contar que o levaram a um novo depoimento hoje diante do próprio Alexandre de Moraes, que depois de ouvi-lo decidiu manter o acordo. O Ricardo Abreu traz os detalhes para nós. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata, muito boa noite a você e a todos. O depoimento de Mauro Cid durou 3 horas. O tenente-coronel foi uma figura central durante o governo de Jair Bolsonaro. Isso fica demonstrado nos inúmeros depoimentos que já prestou sobre diferentes investigações, como as joias da Arábia Saudita e a fraude nos cartões de vacina. Mas desta vez ele foi ouvido pelo próprio ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Moraes queria saber de Cid detalhes sobre o que a Polícia Federal chamou de omissões e contradições nos depoimentos anteriores dele. Na última terça-feira, por exemplo, dia da operação contra-golpe, Mauro Cid negou à PF ter conhecimento da trama para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Mas, segundo os investigadores, o tenente-coronel participou da reunião na casa de Braga Neto para discutir o plano. A suspeita foi reforçada em conversas encontradas no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Fontes que participaram da audiência de hoje consideraram satisfatório o relatório e o relato de Mauro Cid. Mauro Cid, que foi embora do STF pouco depois das 5 da tarde, acompanhado do advogado César Bittencourt, que negou que o cliente tenha omitido informações. Não teve omissões, ele explicou e deu satisfação, complementação, repetindo as mesmas coisas que tinham dito. Em nota, o STF afirmou que o ministro Alexandre de Moraes confirmou a validade do acordo de colaboração premiada. O ministro considerou que Mauro Cid esclareceu as omissões e contradições apontadas pela Polícia Federal. Assim, as informações apresentadas por ele na colaboração seguem sob apuração das autoridades competentes. Vale destacar aqui, Renata, que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acompanhou a audiência de hoje. Na terça-feira, dia da operação contra-golpe, a PGR havia pedido a prisão preventiva do tenente-coronel Mauro Cid. Mas, a partir do que foi dito no depoimento de hoje, Mauro Cid, o pedido foi retirado. A manutenção da validade da delação premiada do tenente-coronel teve o aval da PGR. Renata. Muito obrigada, Ricardo. Bom descanso para você. Bom, e agora, para fechar, a gente tem a Júlia novamente. Júlia, nos últimos dias, você acompanhou super de perto, muito se especulou sobre a possibilidade do Cid perder os benefícios da delação diante do que ele não contou e a PF descobriu sozinho. Isso. Aí ele foi lá hoje, o Alexandre ouviu, optou por manter o acordo. Explica pra gente os pontos de vista dessa história. Eu acho que isso pode ajudar a gente a entender algumas lacunas, porque parece que nem em todos os momentos o Alexandre de Moraes e os policiais federais falam a mesma língua. Renata, essa delação foi fechada em 2023 e foi super questionada pelo Ministério Público por outras razões, porque o Ministério Público acha que só ele deveria fechar a delação, não PF, enfim. Quando fechou-se a delação, vieram a público alguns pontos das joias sauditas, da minuta do golpe para o golpe de Estado. Tinha alguns pontos que vieram a público, mas não esse sobre o plano para assassinar presidente eleito, o vice e o próprio ministro. Isso vem depois, se tornou público essa semana, mas vem na esteira de uma investigação que começa em fevereiro, com quebra de celular, inclusive 2 que estão presos por causa desse plano do assassinato.
e também o celular do Cid, como a gente contou, que estava apagado, que tinha apagado mensagens. Quer dizer, ele fecha um acordo de colaboração lá atrás, ele poderia ter dito para os investigadores, olha só, eu apaguei umas mensagens aqui no celular, vocês conseguem recuperar? Não, eles recuperam as mensagens com um sistema específico e aí vem que tem esse plano junto com a quebra que foi feita em fevereiro, numa outra parte da operação. Bom, diante disso, vem toda a discussão para se anular a delação. A própria PF, que fechou o acordo antes com o aval do ministro Alexandre de Moraes, fala, olha, tem omissão aqui. A Procuradoria-Geral da República, informação que a gente trouxe mais cedo, vai lá e faz um pedido de prisão preventiva, isso é importante, do próprio Cid para o ministro. O ministro chama todo mundo. Na hora que chama todo mundo, a informação que a gente tem é que ele deu informações novas, colaborou para além do que tinha colaborado e aí resolveram manter o acordo. Renata, seria muito ruim para a polícia também, por mais que ela tenha apontado as omissões, ter um acordo anulado, né? Sim. Então foi mantido porque, segundo o que se sabe, teriam informações novas que a gente ainda não sabe quais são. Então, essa história continua e você volta aqui para a gente falar dela. Júlia, muito obrigada. Bom descanso para você. Você também. No próximo bloco, o míssil russo com capacidade de carregar ogivas nucleares atinge a Ucrânia e aumenta a tensão. Voltamos para falar da escalada de perigo na guerra da Ucrânia. Depois de afrouxar suas regras para uso de armas nucleares, a Rússia deixou o mundo em alerta mais uma vez ao testar um novo tipo de míssil mais destrutivo e projetado para ataques nucleares contra a Ucrânia. Ao vivo de Nova York, o Jorge Pontual tem as informações para nós. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O ataque russo de hoje teve como alvo uma fábrica de munições na região ucraniana de Dnipro, a quarta maior cidade do país. Câmeras de segurança capturaram o momento em que o míssil russo atingiu o solo, provocando um forte clarão. Além da indústria, um centro médico e várias casas no entorno também foram danificadas. Houve feridos. À noite, Putin falou à nação num pronunciamento solene pela TV e voltou a escalar o tom das ameaças. Ele disse que o novo míssil balístico, feito para transportar ogivas nucleares, poderá ser usado contra qualquer alvo em países que apoiam a Ucrânia nesse conflito. O míssil lançado hoje não levava armas nucleares, mas o recado foi bem claro. As ogivas nucleares mencionadas por ele são chamadas de bombas táticas. Elas são menores que as bombas lançadas pelos americanos sobre Hiroshima e Nagasaki. Se forem usadas, será o primeiro ataque nuclear desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo o presidente russo, o míssil está em fase de teste. É capaz de atingir velocidade hipersônica. E por isso, disse Putin, não há defesa contra ele. O lançamento de hoje é uma resposta à autorização dos Estados Unidos para o uso desses mísseis táticos americanos pelos ucranianos contra a Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que se trata de uma clara e séria escalada na brutalidade desta guerra. O Pentágono, o Departamento de Defesa americano, foi notificado 30 minutos antes do lançamento do míssil. A ONU chamou o episódio de preocupante e pediu a desescalada da situação na Ucrânia. Já o porta-voz da OTAN disse que o uso do novo míssil não muda o rumo da guerra, nem vai dissuadir os aliados da OTAN de apoiarem a Ucrânia. Renata. Pontual, tem outro assunto importante com você. Te peço só um instante para eu fazer um registro aqui. Porque nesta quinta-feira, o Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, expediu mandados de prisão contra o primeiro-ministro e o ex-ministro da Defesa de Israel e também contra o chefe do Hamas. Todos por crime de guerra e crimes contra a humanidade. Depois dos bombardeios desta quinta-feira, chegou a 44.000 o número de mortos na faixa de Gaza desde o início da ofensiva israelense. Benjamin Netanyahu disse que a ofensiva vai continuar e classificou como antissemita a decisão do Tribunal Penal Internacional de pedir a prisão dele e do ex-ministro da Defesa, Yoav Galan, por impor a fome e matar civis em Gaza. O primeiro-ministro acusou o TPI de querer impedir que Israel exerça o que ele considera legítimo direito de se defender.
O tribunal também emitiu um mandado de prisão contra Mohammed Deif pelo massacre de 7 de outubro do ano passado, quando terroristas do Hamas invadiram Israel, mataram 1.200 pessoas, sequestraram 250 e torturaram e estupraram mulheres, idosos e crianças. Israel afirma que Deif foi morto em julho num bombardeio na faixa de Gaza, mas o tribunal diz não haver comprovação disso. O Hamas elogiou os mandados contra Netanyahu e Galan e pediu a prisão de outros líderes israelenses. O Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Palestina saudou a decisão do TPI e disse que ela vem num momento em que o povo palestino está sujeito a genocídio. O Canadá e vários países europeus, entre eles França, Itália e Reino Unido, anunciaram que vão cumprir os mandados do tribunal. O chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, disse que essa não é uma decisão política e que deve ser respeitada e aplicada. Já os Estados Unidos, que não reconhecem o tribunal, rejeitaram categoricamente os mandados de prisão, afirmando que a Corte de Haia não tem jurisdição nesta matéria. O principal procurador do tribunal, Karim Khan, fez um apelo aos países que não são integrantes do TPI para acatarem as decisões e agirem de acordo com a lei internacional. Nos Estados Unidos, o gabinete do futuro governo de Donald Trump sofreu a primeira baixa. A acusação de participar de um esquema de tráfico sexual e os sinais de que seu nome seria rejeitado pelo Senado levaram Matt Gaetz a abdicar da indicação para comandar o Departamento de Justiça. Lembrando que Pete Hegseth, escolhido por Trump para o Departamento de Defesa, também é investigado por agressão sexual. A gente volta a falar com o Jorge Pontual, que tem os detalhes para nós. Pontual. Gaetz anunciou a desistência, dizendo que a confirmação do nome dele pelo Senado estava se tornando uma distração para a transição do governo Trump. E, de fato, desde que ele foi indicado como procurador-geral há uma semana, Matt Gaetz virou o centro das atenções, mais que qualquer outro dos polêmicos nomes anunciados pelo novo presidente. Em resumo, Gaetz iria comandar o mesmo Departamento de Justiça que o investigou por tráfico sexual de menor. Pesou na decisão a publicação pelo jornal The New York Times de um diagrama mostrando a extensa rede de pagamentos feitos por Gaetz para mulheres em troca de sexo ao longo de 3 anos. Segundo os investigadores, o então deputado, amigos dele e parceiros de negócios organizavam orgias usando drogas ilícitas. Os policiais federais conseguiram rastrear facilmente esses pagamentos de muitos milhares de dólares, porque foram feitos através de um aplicativo onde tudo ficava documentado publicamente. E entre as mulheres pagas estava uma menina de 17 anos. Diante da polêmica provocada pelas acusações, que Gaetz nega, só restou para ele cair fora. Por aqui, as especulações apontam o advogado... o Trump correu na bola e ele anunciou já a substituição. A ex-procuradora-geral da Flórida, Pam Bondi. Esse episódio mostrou que, apesar de todo o seu poder, Trump enfrenta resistência até no Partido Republicano, Renata. Muito obrigada, Pontual. Bom descanso para você. A seguir tem Campeonato Brasileiro. O Internacional emendou a 5ª vitória seguida ao superar o Vasco em São Januário. Voltamos com o esporte, hoje com um cardápio bem variado. Boa noite, Renato Cury. Temos um pouquinho de tudo hoje. Boa noite, Renata. Vamos começar pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo essa noite com resultado importante para o Inter. Super importante, porque mantém o Internacional no G5, zona dos times que se classificam direto para a fase de grupo da Libertadores. Vitória fora de casa sobre o Vasco. E olha só, incríveis 15 jogos de invencibilidade do time gaúcho no Brasileirão. Uma arrancada impressionante depois da chegada do Roger Machado. A gente vê aí o gol da vitória do Internacional, marcado pelo Wesley, de fora da área. Belíssimo chute, 5ª vitória seguida do Colorado, do Internacional. Belíssimo chute do Wesley, que é um dos destaques
desse Internacional que deu essa arrancada aí tão boa. Bom, eu falei que ia ser variado e vai mesmo. Agora a gente vai falar de vôlei, liga masculina e liga feminina. Exatamente. Vamos começar pela feminina. Sexta rodada da fase de classificação da Superliga Feminina. O Minas venceu com tranquilidade o Pinheiro por 3-0 e está na vice-liderança da competição. A gente separa um destaque aí da partida, a oposta Kizzy. Ela marcou 18 pontos e olho nela, porque aos 24 anos, Kizzy tem potencial para ser uma das melhores jogadoras da seleção brasileira feminina neste novo ciclo olímpico até 2028 nas Olimpíadas de Los Angeles. O Praia Clube lidera a Superliga e o Minas é o segundo colocado. Ainda no vôlei, agora na Superliga masculina, tivemos uma zebra. O SESI Bauru perdeu, um dos melhores times do campeonato, perdeu em casa para o Joinville, que é o penúltimo na tabela, e foi por 3-0. O Bauru é o time do Darlan, destaque da seleção brasileira masculina. O Hendrick foi quem fechou o jogo para o Joinville, que voltou a ganhar depois de 3 derrotas consecutivas. E a nossa terceira história da noite é uma história que você já vem contando pra gente, que é uma história incrível, que é sobre a trajetória no basquete, na NBA, de filhos de jogadores consagrados. Você já vem falando pra gente da história do LeBron e seu filho. LeBron ainda em atividade e tem a história do filho do Scott Pippen, ex-campeão da NBA pelo Chicago Bulls. Conta São pra legados, nós. né, Renata? Exatamente, que legados. Esses meninos têm a dura missão de tentar continuar, né? Estamos falando de Bronny James, filho de LeBron James, e de Scott Pippen Jr., filho do 6 vezes campeão da NBA com o Chicago Bulls, o Scott Pippen. A gente mostrou aqui no JG LeBron e Bronny jogando juntos, mas durou pouco. O jovem de 20 anos foi enviado à J-League, né, a Liga de Desenvolvimento da NBA, para justamente pegar mais experiência. Já o Scott Pippen Jr., esse rapaz aí que usa a camisa, é um dos destaques que usa a camisa 1, né? É um dos destaques do Memphis Grizzlies. O armador de 24 anos tem a média superior a 11 pontos nessa temporada. Ele ainda tem média de 6 assistências e 4 rebotes por partida. Ele está na NBA desde 2022, mas essa é a primeira temporada jogando como um dos titulares. Dá uma olhada aí, a jogada dele, a gente acompanhando. Será que vai seguir os passos do pai? O pai jogava em outra posição. Você sabe que por esses dias aconteceu uma coisa super interessante. Pippen Jr. fez o seu primeiro triple-double, né? Que é o triplo-duplo na NBA, que é quando um jogador, você sabe, na mesma partida faz 10 ou mais pontos, 10 ou mais assistências, 10 ou mais e pega 10 ou mais rebotes. Ele fez o primeiro da vida dele, o Pippen fez incontáveis triplos-duplos, porque ele era um jogador muito versátil e tal, e assim eles se tornaram o primeiro duo de pai e filho em muito tempo na história da NBA. Só tem um precedente lá atrás, no passado muito remoto, pai e filho com triplos duplos na carreira. Que demais, que baita história, né, Renata? Com certeza. Renato, super obrigada. A gente se vê amanhã? Combinadíssimo. Amanhã eu tô de volta. Olha só, a seguir tem a pré-estreia nos cinemas do filme Retratos de um Certo Oriente, uma coprodução do Globoplay. O PPA, Prêmio Profissionais do Ano, homenageou agora à noite em São Paulo os publicitários responsáveis pelas melhores propagandas do ano. As mentes mais criativas reunidas no evento que valoriza o melhor da publicidade brasileira. A criatividade é uma coisa curiosa. Uma boa ideia pode surgir de uma conversa simples, numa roda de amigos ou sem ninguém por perto. Aquela sacada muda tudo no mercado publicitário. E disso, essa turma aqui sabe bem. Os maiores talentos estão reunidos na 46ª edição do Prêmio Profissionais do Ano. O PPA deste ano recebeu a inscrição de mais de 800 peças publicitárias e os jurados selecionaram 133 finalistas, representantes de quase todo o país. Para abrir a festa, uma homenagem a Washington Oliveto, ícone da publicidade brasileira que faleceu em outubro, aos 73 anos. Indispensável. A história e o legado do Washington traduzem a essência do PPA.
Nada substitui o talento. Ao longo da noite, foram reconhecidos os melhores trabalhos da publicidade em 20 categorias. Para a diretora de negócios da Globo, Manzar Feres, o prêmio valoriza o time de talentos da publicidade brasileira que participa da história da própria emissora. Ele coloca a luz nos criativos de publicidade brasileira, seja na criação. E os criativos, eles são muito importantes porque eles sabem como ninguém contar histórias das marcas, dos produtos. E a nossa especialidade como Globo é contar histórias, contar boas histórias. Então, quando a gente junta essas duas coisas, o resultado é incrível. Entre as campanhas de capitais do sudeste do país, a premiação ficou com Ela Pode, da agência FCB Brasil, que combateu os estigmas da menstruação. Nos aceitem e aceitem nossos ciclos. É verdade que evoluímos como sociedade, mas não é o suficiente. Juntos podemos fazer mais. As pessoas verem e falarem sobre isso é uma vitória de todo mundo. A campanha também levou o troféu Força Criativa Feminina, que reconheceu os trabalhos com maior participação de mulheres. Cada vez mais mulheres na publicidade e na criação. É isso que a gente quer, é isso que a gente luta e a gente vê o resultado aqui. Na categoria Ações em Conteúdo, no Norte e Nordeste, a vencedora foi a peça São João, da Almap BBDO, celebrando uma das maiores festas populares do Brasil. Todo mundo ama Festa de São João. Mas será que todo brasileiro sabe a variedade de ofertas para essa época? A Almap também levou o título de Ações em Conteúdo na classe nacional, com o trabalho Renascer, que chamou atenção para problemas que ameaçam o meio ambiente. Pela primeira vez na história, a abertura de uma novela da Globo foi mudada por uma marca. Dessas cenas lindas de natureza para essas. Quando a gente fala em quantidade de pessoas que assistem, por exemplo, uma ação dessa, de mudar uma abertura de novela, é algo assim absurdo, né? Então é um jeito de chegar não só na cabeça, mas no coração das pessoas. A festa de São João também rendeu prêmio para a agência Africa Creative, na categoria Filme Nacional, com mais de 30 segundos. Uma homenagem à cultura e ao cinema nacionais. Só fiquei com a dúvida. Lá vem João Grilo. Como foi que a gente conseguiu ir de Mucuri a São Luís, de Imperatriz a Maceió, assim, do dia para a noite? Não sei, só sei que foi assim. Fazer esse filme do São João com personagens tão fortes, um filme que é tão forte na cultura brasileira, foi uma combinação muito mágica. E para a gente foi um privilégio. Para celebrar a diversidade no mercado publicitário, pela primeira vez, o PPA também homenageou a campanha com mais pessoas negras trabalhando. O troféu Negritudes ficou com a Ideia 3, com a peça A Beleza se Encontra no São João, mais uma a destacar as festas juninas. Se aproxima São João, isso acontece aqui dentro do coração. O mercado publicitário, ele precisa ter mais diversidade, porque pessoas pretas têm outra vivência. E são essas vivências que alimentam a nossa comunicação, sabe? Eu acho que a nossa comunicação, ela precisa conversar com todo mundo. Estreou nos cinemas Retrato de um Certo Oriente, inspirado no livro de Milton Ratum, que conta a história de dois irmãos fugidos do Líbano em meio à guerra em 1949. O destino é a Amazônia brasileira. Essa obra é uma produção da Matizar Filmes em coprodução com a Globo Filmes. Imagine deixar sua terra para trás e embarcar numa viagem rumo ao desconhecido. Brasil? Retrato de um Certo Oriente conta a história dos irmãos Emily e Emir, que fogem de uma guerra que está prestes a explodir no Líbano. O filme se passa no final dos anos 40 e o mundo está envolto em guerras religiosas, né? Intolerâncias religiosas, né? E eu acho que o filme tem uma mensagem justamente muito interessante. Primeiro, é para a gente não repetir os erros do passado. Os irmãos são católicos, mas durante a jornada, Emily acaba se apaixonando por Omar, um comerciante muçulmano. O irmão não aceita esse amor. E é aí que as diferenças e a intolerância vêm à tona. O destino final dessa viagem é a Amazônia, ainda mais profunda e inexplorada naquela época.
Cenário que também rendeu muito trabalho para a equipe. A comunicação também foi outro desafio durante as filmagens. Os atores libaneses que participaram do filme não falavam português. As conversas no set eram em francês, inglês e árabe, o que o próprio diretor resumiu como uma divertida Torre de Babel. E no final, essa Babel toda se entendeu muito bem, que é assim o próprio Brasil, né? O filme é uma produção da Matizar Filmes, em coprodução com a Globo Filmes e o Canal Brasil, e distribuição da O2 Play. A estreia nacional foi nesta quinta-feira. Também teve uma sessão para convidados na zona sul do Rio. A atriz Dira Paz falou sobre a importância de contar a história da imigração na Amazônia. Quem foi essa população que habita a Amazônia até hoje? Eu que sou do Pará, eu sei dessa influência árabe no meu estado, muito presente, muito forte. E eu acho que cada vez mais a gente tem que valorizar o nosso cinema nacional, a gente faz coisas muito lindas, conta histórias da gente pra gente aqui. Você pode assistir a toda a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui. A seguir tem Conversa com Bial e outras notícias no Hora 1. Boa noite para você. Até amanhã.